Olá, meus alunos, vamos falar aqui, vamos dar continuidade ao nosso assunto de química orgânica, vamos continuar falando aqui de hidrocarbonetos, esta palavra que significa composto orgânico formado por hidrogênio e por carbono. Nós já havíamos falado nas últimas aulas, né, um pouquinho da nomenclatura dos compostos orgânicos, especialmente dos hidrocarbonetos e dos compostos orgânicos oxigenados, como ácido carboxílico, cetona, ok? Então, assim como os compostos orgânicos oxigenados, né, eles são subclassificados em álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, éster e por aí vai, os hidrocarbonetos também podem ser subclassificados. Então, eu falei para vocês, hidrocarbonetos, composto que tem somente hidrogênio e carbono. Mas nós também podemos classificar os hidrocarbonetos de acordo com as suas estruturas orgânicas, ou seja, de acordo com as suas cadeias carbônicas. Bem, no livro aqui ele fala o seguinte, né? Longe do Golfo, vazamento de petróleo na Nigéria dura, né? Dura aí 50 anos. Então ele está falando aqui de poluição de um determinado ambiente na Nigéria e por quê? Pelo quê? Pelo petróleo, pessoal. O petróleo é a principal fonte de hidrocarbonetos. Como o petróleo é formado? Né? Como o petróleo é formado? E ele é formado pelo quê? Bem, como o petróleo, né, basicamente composto orgânico, ou seja, basicamente também hidrocarbonetos de cadeias carbônicas pequenas, cadeias carbônicas médias, cadeias carbônicas extremamente longas e ele é uma mistura, por exemplo, o petróleo do Brasil é diferente do petróleo extraído em outra parte do planeta, porque ele tem mais cadeia carbônica longa ou tem mais cadeias carbônicas, compostos mais de cadeias carbônicas menores e por aí vai. E aí eles classificam o petróleo de melhor ou menor, de maior ou menor qualidade, de acordo com isso. Certo? O certo é que o transporte do petróleo ou a extração dele pode ocasionar vazamentos, e esses vazamentos, né, como nós sabemos, vamos estudar daqui a pouco, os compostos orgânicos, especialmente os hidrocarbonetos, eles, por serem apolares, eles têm baixa densidade, essa densidade faz com que ele flutue sobre a água, certo? E a água, por exemplo, se for houver um vazamento no oceano, essa flutuação que ele tem, ou seja, ele não precipita, ele não vai para o fundo, ele vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai sendo levado pela maré, né, pela correnteza, até chegar à superfície na praia, né, onde ele causa aí uma mancha que é desagradável aos olhos, além de ter um relativo alto grau de toxicidade, né? As pessoas que entram em contato podem ter problemas de saúde, não só as pessoas, mas também os animais marinhos e os que vivem ali nessa região de costa, ok? Então nós temos aqui essa questão da poluição causada por petróleo, que é basicamente hidrocarboneto. É, o petróleo, pessoal, ele é formado pela decomposição em alta pressão e temperatura em altas profundidades da Terra, certo? Então imagine que um animal morreu, foi soterrado e o corpo desse animal foi sofrendo uma decomposição pelas condições de alta temperatura e pressão e como o nosso corpo é formado basicamente por material orgânico, essas substâncias foram se transformando no que nós chamamos de petróleo, foram misturando com material orgânico de árvores, de mais diversos tipos de animais, né? E aí foi formando aí o petróleo nessas condições, certo? Então ele fala aqui para nós, para a gente aqui, é o seguinte: os hidrocarbonetos que têm como principal fonte de petróleo são os compostos orgânicos mais importantes e mais utilizados. Nós vamos tentar descobrir um pouco aí a importância dos hidrocarbonetos ao longo do nosso vídeo. Ele coloca aqui, os hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas os elementos carbono e hidrogênio, ok, já sabemos, e eles podem ser classificados olha aí, podem ser classificados em aromáticos e alifáticos, né? Que possuem, o que é um aromático, professor? Que possuem pelo menos um núcleo aromático, que são aquelas ligações duplas e simples alternadas, é um ciclo, é um composto de cadeia fechada, que tem aí cadeia carbônica aberta, ou que tem aí no seu ciclo a alternância entre uma ligação dupla e uma ligação simples, e os outros demais são chamados de hidrocarbonetos alifáticos, ok? Que não são aromáticos.
Então nós temos aqui as propriedades gerais, né, as forças, e aqui é uma parte muito importante de se estudar, as propriedades gerais dos hidrocarbonetos. Nós vamos falar aqui, relembrar aqui conceitos do primeiro ano de química, tá, do ensino médio. Então nós vamos aqui, forças intermolecular. O que é uma força intermolecular? Bem, suponha que nós temos aqui uma molécula de água, certo? Isso aqui é uma molécula de água, ela vai ser atraída, né, com outra molécula de água, certo? E essa atração aqui que há entre essas duas moléculas nós chamamos de força intermolecular, certo? Força intermolecular. E aí nós temos aí os estados da matéria. Opa, pode aqui. Nós temos os estados da matéria, nós temos o estado sólido, nós temos o estado líquido e nós temos o estado gasoso. No estado sólido, as moléculas têm pouco movimento, estão próximas umas das outras. No estado líquido, as moléculas estão próximas umas das outras, mas possuem movimento, certo? No estado gasoso, maior movimento, né? No estado gasoso, as moléculas de tanto se movimentarem, já adquirem um alto grau de movimentação, elas começam, né, a se espalhar. É basicamente esse o conceito aí de sólido, líquido e gasoso que vai nos ajudar a entender um pouquinho essas propriedades gerais aí dos hidrocarbonetos. Então vamos lá. Os hidrocarbonetos são considerados compostos apolares. Pessoal, você sabe o que é uma molécula polar e uma molécula não polar? Eu acabei de colocar aqui para nós uma molécula polar, a água, né? O que é isso? Vamos supor que eu tenho um átomo X ligado ao átomo Y e há uma diferença de eletronegatividade, certo? Vamos supor que o átomo Y seja mais eletronegativo do que o átomo X. Logo, o lado próximo, né, do átomo Y vai ficar negativo, porque ele é mais eletronegativo, e o próximo do X vai ficar positivo, certo? Isso aqui, como eu tenho um lado da molécula que é positivo e um lado da molécula que, aliás, um lado da molécula que é negativo e um lado da molécula que é positivo, nós temos aí, dizemos que essa molécula ela é polar, certo? E molécula polar fica perto de molécula polar também. Dissolve molécula polar, se mistura com molécula polar, ok? E se eu disser que eu tenho, né, molécula X ligado a uma outra, aliás, um átomo X ligado a um átomo X também, como eles são os mesmos átomos, eles têm a mesma eletronegatividade. Então, eu não posso dizer que tem uma parte positiva e nem parte negativa, nem parte positiva e nem parte negativa. As duas partes puxam os elétrons com forças iguais. Então a molécula ela não tem parte positiva, não tem parte negativa, ela é uma molécula que não tem polos. Ela é uma molécula apolar, ok? E é isso que acontece com os hidrocarbonetos. Formam moléculas apolares ou pouco polares. Ele colocou aqui o asterix do lado, né? Eu vou ler esse asterix do lado e aqui ele explica, né? Aqui ele vai explicar que as moléculas são consideradas polares, certo? E professor, o que é que significa? Como eu falei para vocês, as moléculas polares que têm polos ficam perto de moléculas polares que também possuem polos. E as moléculas apolares ficam perto de moléculas que são apolares, certo? Que também não têm polos. E quando elas se juntam, elas formam um estado sólido. Nós chamamos isso daí de cristais moleculares, ok? Então ele faz um exemplo de como as moléculas apolares ficam juntas. É fácil entender como as moléculas polares ficam juntas, porque uma parte positiva de uma se atrai com a parte negativa da outra, né? E as moléculas apolares, professor, ou seja, elas não têm polo, como é que elas vão ficar juntas? Bem, pessoal, vocês sabem que as moléculas elas não estão estáticas, ou seja, elas estão se movimentando, né? E esse movimento faz com que haja o surgimento de partes positivas e partes negativas. Imagine você segurando uma folha de papel. Uma folha de papel. Você segura uma folha de papel e agora, de cabeça para baixo, óbvio, né? Você coloca uma folha de papel e agora você vai fazer um movimento horizontal para a esquerda, certo? Você percebe que sua mão vai, mas
há uma resistência da folha de papel a acompanhar o seu movimento, ou seja, ela vai um pouco atrás. E isso que acontece com, nós chamamos de nuvem de elétron, ok? É isso que acontece, nós chamamos de nuvem eletrônica. Você percebe, vou dar um zoom aqui, né? Você percebe claramente que essa molécula aqui, essa molécula, essa parte da molécula, ou melhor, o átomo de hélio, que ele coloca como exemplo, ele está se movimentando, certo? Ele vai se movimentar para a esquerda e os elétrons eles ficam parados aqui, ok? Gerando uma parte positiva e uma parte negativa. Como isso acontece nessa molécula, ela tem uma parte negativa e uma parte positiva, ela pode gerar por indução nessa molécula vizinha, nesse átomo vizinho, no caso, né? Nesse átomo vizinho, uma parte positiva e uma parte negativa. Então, essa parte negativa se atrai com essa parte positiva, essa parte negativa gera uma parte positiva que se atraem mutuamente. Isso daqui nós chamamos de dipolo induzido. E é assim que as moléculas apolares, né, que não têm polos, geram seus polos de maneira induzida e assim elas ficam juntas uma das outras, ok? Então vamos lá. E isso interfere altamente no ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é ponto de fusão, pessoal? O que é ponto de ebulição? Vem aqui, tá aqui, coloquei para vocês. Fusão nada mais é que a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. E ebulição é a passagem da matéria do estado líquido para o estado gasoso. Você se lembra do que eu havia falado, né? Como é que o comportamento da matéria nesses estados. Sólido, baixo movimento, né? Baixo movimento, moléculas muito próximas. Líquido, moléculas ainda relativamente próximas, mas já um grau de movimento intermediário entre elas, certo? E no estado gasoso há um maior grau de movimentação, as moléculas se afastam. Professor, o que é que gera esse movimento nas moléculas? A temperatura. Então você fornece mais calor, ou seja, energia térmica para uma substância, ela absorve e as moléculas acabam se movimentando mais rapidamente, e aí ela vai passando do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, e essas mudanças têm nome: fusão e ebulição, certo? Coloquei aqui do lado, pessoal, que essa observação, quanto maior é a atração entre as moléculas, ou seja, maior é a força intermolecular entre as moléculas, maiores são os pontos de fusão, PF, e ponto de ebulição, PE, ok? Vamos lá, ele coloca aqui em amarelo, comparando os hidrocarbonetos de cadeia normal. O que é a cadeia normal? Né? Cadeia aberta e com somente duas pontas. De uma mesma classe, observamos que os pontos de fusão e de ebulição aumentam com o aumento da massa molar. O que é que isso significa, professor? Que se você tiver um composto orgânico de cadeia carbônica aberta, daqui até aqui, ó, só tem carbono nessa linha aqui, certo? A questão é que quanto mais carbonos eu coloco aqui, maior é o ponto de fusão e maior é o ponto de ebulição, certo? E isso é ocasionado por quê, professor? Porque a molécula vai ficando cada vez mais pesada, né, pessoal? A molécula vai ficando cada vez mais pesada e também vai havendo mais pontos de atração com outra molécula vizinha, ok? E outra coisa que ele coloca aqui, um pouco mais abaixo, que eu grafei com essas setas, é comparando dois compostos isômeros que têm a mesma fórmula molecular, quaisquer, ou que possui cadeia normal, ou for menos, né, o que possui cadeia normal, ou seja, cadeia aberta e só duas pontas, ou que for menos ramificado, apresentará pontos de fusão e de ebulição maiores que o de cadeias mais ramificada. E isso ele coloca aqui nesses exemplos dessas duas moléculas. Reparem, aqui eu tenho 4 carbonos. Aqui eu também tenho 4 carbonos. Acontece que essa molécula aqui ela tem uma cadeia carbônica principal e ela tem um radical. Essa daqui, ela própria é a cadeia. Ela é a cadeia principal, ou seja, ela não tem ramificação. Significa que esses aqui, ó, por haver mais pontos de interação na molécula, ela tem o que? Maiores pontos de fusão, né, e maiores pontos de ebulição do que essas moléculas aqui, que são ramificadas. E se eu fosse comparar
uma que tem dois radicais com uma que só tem um radical, professor? Qual que vai ter maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição? Que tem menos radicais, que tem só um radical, ok? Vamos falar também aqui dos estados de agregação, né, os carbonetos que possuem de 1 a 4 átomos de carbono na temperatura ambiente, tá, pessoal? Eles são gasosos, um exemplo é o gás de cozinha, certo? Os hidrocarbonetos que têm de 5 a 17 átomos de carbono, geralmente na temperatura ambiente, eles são líquidos, exemplo, gasolina, que tem em torno aí de 8 átomos de carbono. Nós temos aí com mais de 17 átomos de carbono, geralmente eles são sólidos. Exemplo, professor, a parafina que é utilizada aí para fazer velas, essa cera de vela. Vamos lá, continuando. Densidade, os carbonetos que apresentam densidade menor que a água, né? Eu havia comentado com vocês. Logo, eles têm a capacidade de flutuar sobre a água. Solubilidade, né? Como os hidrocarbonetos, pessoal, eles são apolares, né? Eles não têm miscibilidade com a água. Então, por que nós não recomendamos que você coloque gasolina em uma sacola plástica, por exemplo? Porque a sacola plástica ela é apolar, ok? E a gasolina também é apolar, certo? O que é que vai acontecer? Gasolina vai dissolver a sacola plástica. O que é que vai acontecer então? Quando ela vai dissolver a sacola plástica, ela vai corroer, ela vai derramar. Então não é recomendado você transportar gasolina numa sacola plástica. Seria como você querer guardar água dentro de uma vasilha feita de gelo. Você sabe que a água vai derreter aquele gelo, certo? Então vai vazar, vai haver vazamento. Ok? Então vamos ler essa comparação. Reatividade, pessoal, seguinte. Composto que tem quanto menos ligações duplas ou triplas, menos reativo, né? E compostos que têm cadeia fechada, quanto menos compostos têm cadeia fechada, quanto menos carbonos nessa cadeia, mais reativo. Essa é a regra. A questão das propriedades organolépticas, para você que não sabe, propriedade organoléptica é a propriedade que impressiona os nossos sentidos, como visão, olfato, paladar, certo? Ele coloca aqui que não é possível generalizar suas propriedades organolépticas dos hidrocarbonetos. Por quê? Porque eles formam uma classe muito extensa de compostos químicos, então não dá para classificar, né? Não dá para dizer todos os hidrocarbonetos têm cor verde. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque eles formam uma grande quantidade de compostos químicos, né? Aqui tem umas questões que eu vou cobrar questões diferentes para vocês. E eu vou falar agora dos grupos da classificação, né? Os alcanos, eles são hidrocarbonetos que têm cadeia carbônica, o quê? Aberta, ok? Ó, vou tentar colocar aqui cadeia carbônica aberta e que apresentam apenas ligações simples. Por isso vem alcanos de ã da nomenclatura. Vocês se lembram? Só ligação simples ã, ok? Alcanos, pessoal. E o interessante notar que eles têm uma fórmula geral. Essa fórmula geral é o CnH2n mais 2. Significa que eu não preciso mais contar os hidrogênios. Se eu identificar que o composto ele é um alcano, como assim? Só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Subclassificação, alcano, porque cadeia normal, né? Cadeia aberta, como é o caso desse aqui que eu circulei, cadeia aberta. E entre os átomos de carbono, só ligação simples, né? Só ligação simples, então hidrocarboneto. Então você vai fazer o quê? Você vai contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4. Vai usar a fórmula geral. 2 vezes 4, 8. Mais 2 é 10. Então a fórmula geral fica C8, C4, aliás, né? C4, H10, ok? Vamos lá para os alcenos. Aí ele coloca aqui os principais tipos de alcano. Para o vídeo não ficar longo, vamos continuar. Os alcenos é igual ao alcano, mesmas considerações, só que você vai adicionar uma ligação dupla. Então, da mesma forma que você analisa um composto, ó, ele é cadeia aberta e existe uma ligação dupla, por isso que ele é alceno ou olefina. Alceno de en, ligação dupla, pessoal, tá?
É assim que eu reconheci a fórmula geral, professor. É CN, ele retira dois hidrogênios, né? Na fórmula do alcano ele tinha CnH2n mais 2, agora tem só CnH2n, certo? Então, se eu contar 4 carbonos aqui, 1, 2, 3, 4, vou ter que multiplicar por 2, chego à quantidade de hidrogênios que tem, C4H8, facilmente, né, pessoal? Aqui ele fala, né, um pouquinho do cracking, como é que os alcenos eles podem ser obtidos. Eles falam também dos alcinos ou alquinos, da mesma forma dos alcenos, só que ao invés de adicionar uma ligação dupla, nós vamos substituir essa ligação dupla por uma ligação tripla. Então, toda vez que eu ver um composto que é hidrocarboneto, que ele tem cadeia carbônica aberta, e ele tem apenas uma ligação tripla, eu vou classificar ele como alcino. Qual é a fórmula geral dos alcinos? Bom, CnH2n menos 2. Significa que se um alcino tem 3 carbonos, quantos hidrogênios ele vai ter? 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. Então vai ser C3H4. Certo? É isso mesmo? Isso. Confirmar aqui. Confirma aqui 3 desse lado, ó. 3 aqui, mais um desse lado, 4. Ok? E existe também os alcadienos, né? Se os aldeídos, aldeídos foi ótimo. Se os alcenos, né, eles têm uma dupla ligação, os alcadienos, eles têm duas duplas ligações. Como você pode perceber aqui, tem duas duplas ligações. Eles possuem aí uma subclassificação, né? Se as cadeias carbônicas, se as duplas ligações forem próximas no mesmo carbono, ó, no mesmo carbono, ter uma dupla ligação do lado, uma dupla ligação do outro, eles são ditos alcadienos acumulados, ok? Se a dupla ligação não for separado por pelo menos um átomo de carbono, o alcadieno ele é isolado, certo? E se entre dois carbonos vizinhos houver uma ligação dupla, ou seja, nesse carbono e esse tem ligação dupla desse lado, tem uma ligação dupla do outro, aí eles são ditos, né, de carbonos conjugados, certo? Ou alternados também, quando tem uma ligação dupla ou uma ligação simples, ok? E é basicamente isso que eu queria falar também para vocês, a questão da reatividade, como eu falei para vocês aqui que ele coloca. Quanto maior o número de ligações duplas ou triplas, mais reativo, então obviamente que eu vou ter, né, vou colocar aqui do lado, que eu vou ter os alcinos são mais reativos do que o alceno, que é mais reativo do que os alcanos. Ok, pessoal? Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.